Norte de Comunicação. Eleições 2022. O ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, deverá ser interrogado na próxima semana pela Justiça do Estado do Pará por crime fiscal. A audiência de instrução foi marcada para o próximo dia 23 de junho, na 13ª Vara Criminal de Belém. A denúncia de sonegação fiscal, que soma cerca de 4,7 milhões de reais, foi oferecida em 2016, antes de Carlesse ser eleito governador do estado. Na época dos crimes, Mauro Carlesse era sócio majoritário e administrador formal da Elf Química, empresa investigada. Desde 2019, a Justiça do Pará vem tentando ouvir o ex-governador, que ingressou na vida pública em 2011 e teve seu primeiro cargo eletivo em 2014, quando foi eleito deputado estadual do Tocantins. E esse assunto, é claro, para o comentarista político Luiz Armando, está aqui. Uma boa segunda-feira para você, viu? Uma boa semana para você e para todos nós, viu, Luiz? Seja sempre bem-vindo. Está aí essa notícia do Pará. Pois é. Mas essa notícia não é nova, viu, Marisol? Essa notícia já foi. Nova é a data da audiência que foi marcada, sim, né? Ou seja, sim. Ele, inclusive, o cara respondeu que não tem nada a ver com isso, que essa situação, esse era um crime, sonegação fiscal ele não tinha feito e não tinha mais nada a ver com a empresa. Ele tem dito isso. Agora, Marisol, 4 milhões para o patrimônio de Mauro Carlesse é muito pouco, aqui no patrimônio de mais de 30 milhões de reais. Mas, assim, esse tipo de questão, em tese, pelo menos por enquanto, não daria qualquer tipo de inelegibilidade para Carlesse, até porque é a primeira audiência ainda, o primeiro interrogatório, isso está ainda na fase de instrução ainda do processo. Não há condenação nenhuma no primeiro grau, que dirá no colegiado, porque no colegiado que importa em inelegibilidades. Tá aí. Lembrando que isso foi até antes dele ingressar essa investigação, antes de ingressar na vida pública, é isso? Agora, Carlesse tem uma quantidade, mais de 2 dezenas de processos nesse sentido aí. Dezenas, viu? De empresas, Dezenas, que ele nega todas as acusações, mas há as 2 dezenas de processos aí de todos, somando tudo aí, dá um bom número. Eu sempre gosto de dar um pitaco, mas como eleitora, e não como comentarista, como jornalista. E eu observo o seguinte, Luiz, que a maioria dos governadores, pelo histórico, a maioria, ou foi empresário, dono de fazenda, fazendeiro, mas nunca começaram na vida pública assim muito cedo, ou serviram sempre a população na vida pública. Ou é impressão minha? Não, é porque às vezes tem uns que foram empresários, outros não foram nada, né? Agora tem uns que foram empresários. Empresário, normalmente, tem muitos empresários que têm problemas aí com impostos, né? Então eles deixam de pagar os impostos, né? E também com fornecedor, aí tem execução. Eu só acho que... Aí eles terminam vão para a vida pública, né? É o que eu digo, para ser um soldado da Polícia Militar, para ser um cara da Polícia Civil, para ser o cara do Exército, para ser professor, né? Mas vamos contar para a parte da polícia, por exemplo. O cara tem que nadar, o cara tem que escalar, o cara só falta voar. Tem que escrever, tem que, né? Para ser professor também de universidade, tem que estudar, tem que fazer a prova, tem que ser selecionado. Agora, para ser governador, prefeito, vereador, tem que fazer o quê? Sorrir? Pois é. Ser empresário? Né? Eu acho que, no mínimo, deveria ter um histórico de vida pública. No mínimo, de servidão mas o pública. princípio, Marcelo, o princípio é o seguinte, que a pessoa que está próxima da população é que pode representá-la melhor. Então, só que a gente tem que exigir, evidentemente, determinar a qualidade, né? Porque Sim. a pessoa que conhece mais tem maiores condições de ajudar aquele que conhece Mas eles menos. mudam isso, né? Quem vai botar governador para correr, para nadar? Né? Vamos mudar aqui, vamos seguir, senão eu vou demorar aqui. Ex-prefeitos, olha só essa informação. Toda semana a gente está mostrando aqui, viu? Para quem acompanha a Notícias Tocantins sabe disso. Ex-prefeitos das cidades de Albrelândia, Araguacema e Pindorama, Luiz, tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que fazem referência ao exercício financeiro de 2019, e a gente tem reportagem. As contas são de 3 ex-gestores que receberam parecer prévio pela rejeição. Os ex-prefeitos são dos municípios de Albrelândia, Araguacema e Pindorama do Tocantins.
Entre as irregularidades apontadas estão a ausência de comprovação do fluxo de pagamentos de dívidas com precatórios na gestão do ex-prefeito de Abrolândia. Em Araguacema, foi aplicado o mesmo parecer na gestão da prefeita Isabelle Alves Simas, enquanto que em Pindorama, do Tocantins, o parecer prévio foi pela rejeição das contas de Almir Batista Silva. Foi apurado que o ex-gestor contrariou uma lei federal e que existe um ativo por fonte de recursos com valores negativos. Já em Marianópolis, do Tocantins, os conselheiros que fazem parte da primeira corte do Tribunal de Contas do Tocantins emitiram parecer pela aprovação das contas anuais do exercício financeiro de 2018 do atual prefeito Isaías Dias. Outras 4 contas foram julgadas com ressalvas e são referentes ao ano de 2020 das câmaras de Porto Alegre do Tocantins, de Conceição do Tocantins e Filadélfia. Pois é, né? Os prefeitos do interior, normalmente, eles confundem as estações, né? Acham que não estão sendo fiscalizados. Agora, o que eu vejo aí, Marisol, é que o Tribunal de Contas fecha os olhos para casos semelhantes na Assembleia Legislativa e no próprio Executivo Estadual e vão atrás dos prefeitos, né? Agora, você acha que está faltando fiscalização na Assembleia? Acho que sim, está faltando em tudo, né? Na Assembleia, no Executivo, nos municípios. Mas eles vão atrás dos municípios, porque o município tem pouca força política, né? Então, eles terminam justificando o trabalho deles do Tribunal de Contas com esses resultados nos municípios, que estão errados também os municípios. Mas os estados estão errados, vejam aí. Lá no Nordeste, aqueles shows, né? Aqueles shows foram todos condenados, os prefeitos estão lá respondendo, não sei quantas ações lá, e aqui o juiz e o Tribunal de Contas deram ganho ao governo para fazer aquele show da AgroTins. Vai entender. E, Luiz, a gente continua com informação aqui, porque o avanço do projeto de lei complementar, a gente vai falar agora de combustível, viu, minha gente? Que fixa um teto para o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o tal do ICMS, sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural e outros bens e serviços, é a principal pauta, Luiz, no Congresso Nacional nas últimas semanas. E essa proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora enfrenta a resistência no Senado, onde gestores estaduais e municipais travam uma disputa política com o governo federal para que a medida aí prevaleça, enfim. Mas aí, inclusive, o projeto entrou na tarde de hoje para votação no Senado Federal. Luiz, esse projeto você acha que deve ser aprovado? A gente até comentou sobre isso, mas há uma discórdia aí, né? Marisol, é o seguinte, primeiro tem 77 emendas para ser apreciadas, né? Ou seja, é muito difícil os senadores apreciarem 77 emendas, só se for em bloco, né? E aí, se for, mesmo assim, ainda assim, se esse projeto for aprovado no Senado hoje, se for aprovado e hoje no Senado, ele ainda volta para a Câmara de novo, porque os senadores fizeram alterações no projeto aprovado na Câmara. Então, ele volta para a Câmara dos Deputados. Aí é mais uma semana. Agora, hoje à tarde, teve outra questão nisso aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 24 horas para que o governo federal se posicione sobre uma proposta protocolada pelos estados, né, no STF, sobre o mesmo assunto. Então, essa situação certamente ela não será resolvida de hoje para amanhã no Congresso. Deve ser tudo que... Agora, tem outra questão aí, o governo federal disse hoje que isso pode reduzir, essa proposta está em tramitação, pode reduzir em R$2 o preço da gasolina e R$1 o preço do diesel, né? Olha, Marisol, veja bem, o preço onde o ICMS incide, ele está congelado desde outubro do ano passado, né? A gente hoje paga um imposto sobre o preço que era em outubro do ano passado. De lá para cá, a inflação nos combustíveis foi de 43%. Nossa. E a inflação dos alimentos, a inflação no Brasil está cerca de 12% nos últimos 12 meses. Ou seja, tudo indica que não é o ICMS que está elevando o preço do combustível. Não é o culpado, não é o vilão, né? Tem mais coisa aí por trás. E continua aqui comigo, viu, Luiz, que eu vou dar algumas notícias aqui. Cerca de 700 milhões de reais serão investidos na recuperação de trechos viários em todos os 139 municípios aqui do Tocantins. Essa ação faz parte do plano de recuperação, pavimentação e conservação das rodovias estaduais, apresentado na tarde de hoje pelo governo do Tocantins. Durante o evento, também foi autorizada a liberação de recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego.
Eu estou falando aqui todo dia, Luiz, você está vendo isso aí, que o Grupo Norte de Comunicação terá uma cobertura especial de eleição 2022 e realizará debates em todas as praças, Roraima, Tocantins, Acre, Brasília e Amazonas. Sim, a novidade este ano vai ser os debates entre os candidatos a vice-governador e também entre os candidatos ao Senado, frente a frente, como nunca foi realizado. Tudo isso pensando em você, que é o nosso telespectador e precisa conhecer quem são os candidatos que vão comandar o nosso estado. É a oportunidade de você conhecer e escolher quem está mais preparado. É inovação, é compromisso com a cidadania. É Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Tá aí, Luiz, e você vai acompanhar isso com a gente, sempre nos ajudando aí, tá bom? Claro. Eu vou pro... Obrigada, Luiz, pelas suas considerações. Luiz, blog Luiz Armando, é Luiz isso? Armando Costa. Instagram? Luiz Armando Costa também. Pronto, e meu Instagram também é Marisol Malfrei. Então tá todo mundo aí nas redes sociais.